Olá pessoal, eu sou o pastor Vinícius Couto e nós estamos aqui para a nossa terceira aula de heresiologia pelo CETEC. Nós que já tivemos duas aulas falando a respeito desse assunto tão importante, não é uma matéria que nós precisamos, como teólogos, estudar. E você pode estar se perguntando por que eu estudo heresiologia, já visto que eu já tenho uma formação de pensamento definida, eu já tenho a minha religião, eu já frequento a minha igreja, porque eu tenho que saber acerca das heresias, das seitas e de tudo isso. Bom, primeiro você precisa conhecer as seitas para você se tornar alguém capaz de combatê-las. Porque me parece que eu já falei isso em uma outra aula, uma frase de Martin Luther King Jr., ele disse que o que o preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Não é? Se a gente se calar em meio a toda essa miscelânea de religiões e não tentar combatê-las à luz da Bíblia, a gente acaba ficando à mercê, né, e acaba aceitando, né, aquilo que as seitas colocam para nós. Segunda coisa, a gente vai estar apto à evangelização. Nós não podemos, de forma alguma, excluí-los do nosso meio, nem tê-los como pessoas, ou seja, tratá-los com indiferença. Nós temos que trazê-los para perto de nós e, à luz da Bíblia, com o conhecimento das Escrituras, nós podemos evangelizar essas pessoas. Então, por isso que a gente tem que conhecer. A gente detecta o problema e, ao detectar o problema, a gente tem condições de resolver. E qual é a solução do problema para as seitas e para todas as heresias cometidas pelas seitas? Né? A gente vai detectar esse problema e vai solucionar. Qual é a solução? A solução é Jesus, né? A solução é a palavra de Deus. Ela vai limpar aí os veios da heresia e trazer luz, né, sobre aquilo que Jesus quis nos ensinar, aquilo que a palavra de Deus tem verdadeiramente a nos ensinar, sem controvérsias, como eu falei no vídeo passado, sem adição, sem multiplicar nada, sem subtrair nada, né? Porque a Bíblia ela é total, ela não depende da gente adicionar nem subtrair nada dela. Ela é completa, ela é a palavra de Deus, ela não contém, ela é a palavra de Deus, né? E uma outra coisa muito importante, por que estudar heresiologia? Gente, para aumentar a nossa fé. Quando a gente vê cada absurdo, nós vamos aí falar de algumas seitas, nós vamos ver alguns absurdos. Parece coisa de filme, né? Nós vamos aí falar depois acerca de Mormons, né? Se você for analisar, tem muita ficção, né? Tem muito achismo, e quando a gente vê aquilo que Deus deixou para nós através da sua palavra e o que a gente vive como experiência própria, né? A teologia já condenou muito a experiência própria, né? A experiência com Deus, mas hoje ela já aceita, porque uma vida sem uma experiência com Deus, ela é uma vida vaga. Quantos de vocês, com certeza, já tiveram aí uma experiência pessoal com Deus no seu quarto, no momento de aflição, no momento de dificuldade na sua vida? Você passou por aquele momento com Deus que só você e Deus sabe. Quem sabe num sonho, numa visão, não é? E muito mais além disso, né, através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos
renova, ela nos restaura, ela nos reaviva. Né? Então, por que a gente deve estudar as heresias e as seitas? Para que a nossa fé aumente. Né? Uma outra coisa também que a gente estudando as heresias e as seitas, a nossa responsabilidade aumenta como cristãos em dar testemunhos de Cristo. Como Paulo escreveu em suas cartas, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, a gente professa Cristo. A nossa religião é o cristianismo. Nós seguimos os ensinamentos de Cristo, não importa a sua denominação, se você é assembleano, se você é batista, metodista, você é um servo de Cristo. Então, nós devemos ter responsabilidade em transmitir o nome de Cristo, em levar o nome de Cristo. Não é? Nós não levamos o nome de uma seita, o nome de um fundador de uma religião. Nós não levamos o nome de um grande fundador de religião, até mesmo porque todos eles morreram e estão em sua tumba. Se formos atrás da Catedral de São Pedro em Roma, nós vamos ver centenas de túmulos de papas que já se passaram. Todos eles estão lá. Dizem a Igreja Católica que eles são sucessores de Pedro, mas todos estão lá. Se nós formos na sepultura de Roosevelt, Charles Roosevelt, fundador dos Testemunhos de Jeová, ele está lá. Se nós formos na França, no túmulo de Léon Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, o fundador do kardecismo, Léon Rivail está lá. Se nós formos no túmulo de Mahatma Gandhi, se nós formos em qualquer outro túmulo de fundador de religião, ele está sepultado. Mas se você pegar um avião e pousar no aeroporto de Tel Aviv e for até Jerusalém, no túmulo aonde deixaram Jesus, você vai ver uma escrita lá: não está mais aqui. Ele ressuscitou. Você nem precisa ir lá para saber. Você não precisa pegar um avião. É só você ler a Bíblia nos Evangelhos. E você vai ver quando as Marias foram no túmulo de Jesus visitar, ou seja, ungí-lo pela manhã de domingo. Elas encontraram o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Isso torna para nós uma grande responsabilidade de ser propagador dessas boas novas. Ser propagador disso às outras pessoas. Nós não propagamos heresias, nós não falamos aquilo que a gente acha, a gente segue aquilo que Deus deixou para nós seguirmos. Não é? Então a gente está nessa terceira aula e aqui eu quis já introduzir falando, né? De repente alguém está perguntando, poxa pastor, a gente está aí estudando heresiologia, por quê? Por que eu preciso saber disso? Primeiro, para nós estarmos capacitados para combater qualquer tipo delas. Segundo, para auxiliar na evangelização dos hereges. Terceiro, para aumentar a nossa fé. E quarto, para aumentar a nossa responsabilidade como cristão. Então, a gente deve sim estudar heresiologia, a gente deve conhecer as seitas, devemos conhecer os seus fundadores, os seus processos, para que a gente venha combater e que a nossa fé venha a ser aumentada, né, diante disso tudo, e com a nossa fé aumentada, conhecendo a palavra de Deus, também conhecendo os problemas das heresias, combatê-las, né, com muito afinco. Então, meus irmãos, eu quis deixar essa introdução para vocês, não é? E nós vamos nesse momento orar e nós vamos falar aí um pouco a respeito de algumas seitas, não é? Vamos entrar aqui na nossa apostila. Nós estamos aí já em nossa terceira aula e mais uma vez eu reafirmo, vou
vou afirmar sempre isso aqui nas videoaulas do CETEC, né? Uma pena a gente não poder estar junto, para a gente conversar, olhar no olho, estar junto, discutir aqui a apostila. Quem sabe você aí tem um outro material, como eu sempre indico aqui, para agregar valores à nossa apostila. De repente você tem um vídeo, tem a fala de algum pastor acerca de seita e heresia, né? E você quer colocar em prática, você tem alguma dúvida, você de repente tem alguma pseudo-religião que você tem alguma dúvida. Essa religião é uma seita, ela é respaldada na Bíblia, qual é o fundamento dessa religião, porém a gente não tem como aqui ter esse contato, né, audiovisual em sala de aula, mas vamos fazendo do jeito que dá para fazer, que é com a nossa videoaula, e para mim é um prazer, tá bom? Estar com vocês aí durante esse mês de abril, mesmo distante, mesmo sem ter o contato físico, dar aquela paz do Senhor abençoada, mas nós estamos aqui com muito carinho passando para vocês nessa videoaula acerca da heresiologia, ok? Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus que abençoe essa aula profundamente, que você saia dessa aula diferente, com conhecimento a mais, ok? Nós vamos orar neste momento. Eu já quero, antes de orar, agradecer a todos vocês pela atenção e os irmãos aí que têm interagido conosco, tá bom? Muito obrigado aí pela interação, muito obrigado pelo carinho que vocês têm, pela dedicação. Isso é muito importante. Um momento difícil, eu não sei se eu já falei isso aqui na aula, é um momento que o Brasil nunca passou. Nós já tivemos aí várias crises, nós vivemos aí uma crise financeira recente, há uns 5 anos atrás, nós vivemos aí uma greve de caminhoneiros, nós já vivemos aí tanta coisa, né? E essa crise é inédita, não é uma pandemia e que tem isolado muitas pessoas. A ordem é para que isso aconteça, não é? E a gente está vendo tanta coisa e tudo isso indica, nós conhecedores da palavra de Deus, tudo isso indica, né, ser um grande sinal da volta de Cristo, porque a volta de Cristo é iminente. Queira o herege ou não, queira os fundadores ou as seitas ou não, a volta de Cristo ela é iminente, pode ser a qualquer momento. Paulo disse que é em um abrir e fechar de olho, né? A trombeta zoará. Então, irmãos, que a gente possa também viver esse tempo de crise, né? Aprendendo com ela. A crise ela sempre vai revelar algo em nós. Esses dias eu pregava lá na igreja, numa live, está até disponível na nossa live da nossa igreja, a DEC Teresópolis, se você quiser assistir uma de nossas mensagens ou também a mensagem do pastor Bruno, você pode acessar a DEC Teresópolis e assistir lá, porque todas as quartas e domingos a gente está lá com uma palavra, às vezes eu estou pregando, a maioria das vezes o pastor Bruno, e a gente está sempre ali também interagindo com os irmãos da igreja. E se você quiser assistir, fique à vontade. Então eu falava acerca de Gideão. Gideão estava passando uma crise. A opressão midianita estava sobre a nação de Israel e a Bíblia vai dizer no contexto histórico que os filhos de Israel estavam vivendo em cavernas, estavam se escondendo daquele momento tão difícil que a nação estava vivendo. Só que Gideão estava escondido, sim. Estava numa quarentena, podemos dizer assim, vivendo um momento difícil. Porém, ele estava fazendo algo inédito.
malhando trigo em um lagar. Lagar era o lugar de pisar uvas. Trigo se malha em eira. Eira, lugar alto, um grande terreiro, né, onde eles colocavam o trigo, malhavam o trigo com madeiras, né, e a palha subia, o vento levava a palha e o trigo, o grão do trigo ficava para ser triturado depois, né, e virar ali a farinha, né, o processo todo da farinha de trigo. E Gideão estava malhando trigo no lagar, um lugar apertado, um lugar pequeno, mas, gente, na casa de todo israelita não tinha pão para tomar café. Na casa de Gideão tinha pão. Por quê? Porque ele foi estratégico naquele tempo. Então toda crise vai trazer para nós aí uma experiência nova, vai fazer a gente crescer, né? Vai fazer a gente entender algumas coisas em nós vamos ter um pouco de tempo também, né? Quem sabe você aí está escrevendo, quem sabe você está colocando ideias em prática, quem sabe você está colocando coisas novas aí para acontecer na sua vida, não é? Algumas coisas que você está pensando em fazer, já está começando a executar isso, né? Quem sabe uma reforma em casa, quem sabe um livro que você está escrevendo, uma mensagem que você está preparando, uma música que você está escrevendo, um instrumento que você está aprendendo. Essa crise vai revelar algo que você achava que nem tinha, mas tem e está aí dentro de você, ok? Então, gente, nós vamos orar. Já saí aqui um pouquinho da aula para comentar um pouquinho aí dessa nossa dificuldade de não estar em aula, mas nós vamos orar nesse momento para a gente falar um pouquinho acerca aí de algumas seitas e suas heresias, né? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de servir como orador dessa classe. Abençoe o curso básico do CETEC, abençoe todos os irmãos, alunos que estão empenhados, ó Deus, nessa tão abençoada tarefa que é aprender a Tua Palavra. Ó, quão gratificante é aprendermos de Ti, Senhor. Muito obrigado por tudo. Usa, Senhor, a nossa vida, usa os nossos lábios e que as faculdades mentais dos Teus filhos absorvam essa aula e que eles possam cada dia mais crescer em graça e conhecimento para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, nós vamos aí à nossa apostila, não é? Gostaria que você está de posse da apostila, com certeza você recebeu aí um link, né, com a apostila, ou melhor dizendo, nem um link, você recebeu a sua apostila provavelmente aí em PDF, né, porque não tivemos a oportunidade de imprimir. O pastor Alessandro está morando em Juiz de Fora, está complicado as suas idas e vindas a Teresópolis, e devido aí ao isolamento social também, tá difícil até da gente encontrar lugar para fazer impressão. A apostila é grande, tem 52 páginas, e a gente aí em PDF facilitou, você deve estar no celular. E se porventura alguém está ouvindo a aula e não tem uma disponibilidade aí de internet, nos procure, a gente manda para você, por algum irmão que possa imprimir alguma coisa para você ler, fazer o trabalho, mas não deixe aí de fazer o trabalho que a gente está colocando para vocês aí, ok? Esse trabalho, ele para a gente certificar que você assistiu à aula e também para a avaliação. Então, é presença e nota, ok? Da matéria. Então, não deixe de fazer, incentive os irmãos, você que conhece a galera toda. Eu não conheço todo mundo, tem aí alguns que têm interagido com a gente, mas incentive essas pessoas a estarem nos entregando o trabalho para não perder pontuação, não perder nota e depois ter que repetir a matéria em uma outra ocasião. Tá legal? Gente, eu gostaria muito que você abrisse a apostila aí na página 12. Nós vamos aí falar de pelo menos 2 ou 3 seitas nessa aula, e vamos fechar na aula que vem também comentando acerca de algumas outras seitas para a gente conhecer a fundo, né,
o que elas propõem. E uma seita que a gente precisa estudar bastante, até mesmo nós somos aqui, né, de Teresópolis, e eles são bem fortes aqui. Eu já estive em algumas cidades desse nosso Brasil como pregador. Eu estive aí em 18 estados do país, pregando em algumas conferências, em congressos, e a gente nota que eles são muito fortes. Quem são? Os adventistas do sétimo dia. Principalmente em Minas Gerais e no Espírito Santo. No Espírito Santo eles têm até uma rádio muito forte lá, né? Como tem aqui em Teresópolis, né? Uma emissora, e todo mundo ouve, todo mundo gosta. E eu não sei se você já percebeu que eles se fecharam. Antigamente eles colocavam uma programação que dava acesso, né, às outras igrejas, informativos, comerciais. Hoje eles se fecharam. Tanto rádio e TV, os adventistas se fecharam em si. Eles mesmos geram recursos para patrocinar o seu rádio e sua televisão e são bem fechados. Então eles têm esse fechamento, né, não dão abertura de parcerias, comunhão com outras igrejas, né? Eu acho isso muito ruim, porque nós, os evangélicos, é claro, cada um tem um pastor, nós temos que ser pastoreado. O indivíduo que não tem condições de ser pastoreado, ele precisa amadurecer, né? Uma pessoa ela deve ter condições de aceitar um pastoreio. Porém, nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos, né? Se alguma outra igreja, algum outro pastor, algum outro irmão vir até nós, nós temos que ser solícitos. E os adventistas eles são fechados aí até na questão das emissoras. Hoje, se você quiser colocar um comercial, um anúncio da sua igreja, né, você não tem essa liberdade. E nós vamos aqui, a nossa apostila, conhecer um pouco dessa seita muito parecida com uma religião, ou seja, com o cristianismo, que nós atuamos nele, né? E super organizada, super bacana, com muitos valores éticos, ok? Mas uma seita nós vamos descobrir aqui por que ela é uma seita. Ela é muito parecida conosco, com nós os evangélicos, né? Mas tem umas coisas aí que fogem da realidade bíblica, e quando foge, o que acontece? Como eu falei na aula passada, adiciona ou subtrai algo. Principalmente, nós vamos ver aqui na apostila, né, uma das fundadoras, a Ellen White, ela tem um livro, né, que agrega valores à Bíblia Sagrada e tem seus ensinamentos. Eles dizem que ela é a única profeta já levantada, né? Isso não é verdade. Nós temos na Bíblia muitos profetas, e hoje nós temos profetas de Deus, homens e mulheres que propagam a palavra de Deus, usados por Deus, e a gente acredita nisso, a gente acredita nos dons espirituais, a gente acredita naquilo que Deus tem para todos nós, não é verdade? Então, o Adventismo do sétimo dia, eu deixei aqui para a gente falar bastante acerca dele, porque é algo pertinente ao nosso tempo. Nós conhecemos aqui através da rádio que temos aqui em nossa cidade, e a gente vai falar um pouquinho. Olha aí, página 12. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16 e 17. Nós vamos entender um pouquinho da história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem como fundador um pregador leigo, que era membro de uma igreja batista, William Guilherme Miller. Miller nasceu em Pittsfield, Massachusetts, nos Estados Unidos, em 15 de fevereiro de 1782. Miller morreu em 20 de dezembro
de 1849. Olha que interessante. Vou abrir aqui um parêntese. Olha como o estudo vai aprofundando. A gente, de posse da apostila, às vezes a gente não valoriza muito. Mas olha as informações que a apostila vem trazendo, né? A gente vem tratando de uma seita que o seu fundador foi um crente batista, não é? Tem o seu nome, tem onde esse cara nasceu, tem a data do seu nascimento e a data do seu óbito. Né? Então a gente já vai começando a conhecer a raiz de onde surgiu o Adventismo. Então a gente vai já começar a analisar que eles já estiveram entre nós. Né? Eles saíram, o fundador, o William Guilherme Miller, ele foi um crente batista. Né? Então ele leu o texto de Daniel 8, né, 13, 14, e fez alguns cálculos. Chegou à seguinte conclusão: Jesus voltará no dia 23 de março de 1843. Gente, a Bíblia diz que ninguém sabe, né? Somente o Pai. Então, o cara fez uma previsão, fez ali uma cabala bíblica, fez ali um quebra-cabeças e, bom, Jesus vai voltar em 1843, dia 23 de março de 1843. No definido ano da volta de Jesus, nada aconteceu. Então ele usou outro calendário, dessa vez o romano, e não mais o calendário hebraico. Então ele usou o calendário hebraico para dizer que Jesus voltaria dia 23 de março de 1843. Jesus não voltou, então vão trocar o calendário, vão usar outro jeito. Aí ele vai, né, e diz que Jesus remarca, né, remarca o retorno de Cristo para dia 22 de outubro de 1844, dizendo: não, a gente errou por um ano, ele vai voltar. E conta a história que muitos acreditaram nisso, começaram a vender suas coisas, viver de qualquer maneira. Jesus vai voltar, então a gente vamos acabar com tudo, não precisa trabalhar mais, vamos ficar na nossa e vamos aguardar isso aí acontecer. Né? Uma história anexa à de Guilherme Miller. Então, nada aconteceu. Depois de duas provisões mal sucedidas, Miller é obrigado a fugir de uma multidão enfurecida. Já pensou, irmão? Jesus vai voltar dia 22 de outubro de 1844. Aí o cara vende a casa. O cara vende o carro. O cara vende os móveis. O cara compra um monte de coisa. Ah, Jesus vai voltar, vou gastar meu dinheiro todo. Jesus não volta. Aí o cara fica lá guardando. Aí o cara não tem casa, o cara não tem carro. Não é? Aconteceu isso lá em Tessalonicenses. O povo, quando Paulo falava no retorno de Cristo, o povo começou a viver um outro mundo. Jesus voltará. Jesus voltará. Agora, ele vai vir buscar a sua igreja. Se você tem casa, a casa fica, cara. Se você tem carro, o carro fica. Não precisa vender nada, não precisa gastar seu dinheiro que você tem guardado no banco. Você não precisa vender o seu carro porque Jesus vai voltar. Não. Viva a sua vida. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, as pessoas vão estar casando e se dando em casamento. Ou seja, serão dias normais. Nós temos que estar preparados, porque a gente não sabe nem dia, nem a hora, nem os anjos sabem, somente o Pai. Então esse cara fez uma previsão. Daí já surgiu algo meio complicado diante da luz da Bíblia. Se você já inicia uma religião dizendo acerca do retorno de Cristo, mas sem um respaldo bíblico, usando ali um calendário romano, um calendário hebraico, olha, irmão, já está complicado, não é? Então, gente, ele, por fim, né, ele se arrepende, seus cálculos dão errado, e Miller se arrepende, procura a igreja e pede perdão e foi servir a Deus, vindo a falecer em 1849. Olha que interessante. Esse cara ainda teve chance de se arrepender,
se redimir ali com os irmãos da sua igreja, e morreu o servo do Senhor, errou, né? Mas abriu um leque para iniciar aí a igreja adventista do sétimo dia. Olha o que acontece, né? Miller se arrepende, procura uma igreja, pede perdão e foi servir a Deus e falece em 1849. Com isso surgiram vários grupos. Hiram Hudson, Joseph Bastis e James White com sua esposa Ellen Gold White. Eles eram proeminentes do movimento adventista. Ou seja, quando o Guilherme Miller ele começa a fazer esses cálculos, agregam-se pessoas a ele e às suas ideologias. E esse povo aí, inclusive a Ellen White, que nós vamos falar sobre ela agora, estava nesse grupo. Miller volta para a igreja, pede perdão, serve a Deus até a sua morte, porém o grupo continua girando em torno de ideias, e nesse tempo, né, a Ellen escreve um livro, e nós vamos ver isso aqui, e começam a se declarar oficialmente adventistas, né? Ellen White, né, os adventistas se declaram oficialmente, e ela é a mensageira do Senhor. Seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade, proporciona conforto, orientação, instrução e correção à igreja e à crença fundamental. Os adventistas do sétimo dia. Os escritos de Ellen White são chamados de o espírito de profecia, o testemunho de Jesus. Os adventistas do sétimo dia consideram tão inspirada como os escritores da Bíblia. Seus escritos são considerados tão inspirados quanto a Bíblia. Hoje já estão confirmados na obra. Nisto cremos que as obras delas não constituem um substantivo para a Bíblia. Não pode ser colocada no mesmo nível. O que aconteceu? A mudança ou contradição? Eles gastaram muita tinta e papel para defender os seus escritos, não é? Não sei se muitas bibliotecas, inclusive nas bibliotecas de muitos evangélicos, existe o livro da Ellen White, O Grande Conflito, né? Fala aí sobre as guerras e tal. E então ela tem muitos livros, e esses livros eles igualam com a Bíblia. E a Bíblia é a nossa única regra de fé.